Eu sei que vocês odeiam quando eu ponho a cara do Bolsonaro aqui falando alguma coisa, mas geralmente é inevitável. Então vamos ouvir o que o Bolsonaro disse ontem comparando o Lula e o PT a Jesus. Assistam porque essa é boa. Vamos ver. Até tem uma passagem, me corrija, tem uma passagem bíblica, se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. É o ser humano que tá aí, tem que ver. Então você tem aqui o Bolsonaro se referindo a uma passagem bíblica dos evangelhos, quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e daí ele desaparece, né? Jesus desaparece e o povo vem pedir mais milagres. No fundo, ele está criticando, né, o eleitor. Se você perceber bem aqui, o tom da crítica dele é com o povo brasileiro. Vocês querem mamata, vocês querem benefícios, vocês querem regalias, vocês querem comer coisas, né? Vocês querem comer. Imagina, que absurdo, vocês querem comer. Então ele vem criticar o eleitor, porque agora o Bolsonaro tem diante de si, pelo menos até esse momento, um opositor muito maior do que ele, que é o Lula, né, que já se apresenta como candidato à presidência, à oposição ao Bolsonaro, e ele sabe que isso aí tem grandes chances de tirá-lo do poder. Então ele vai e critica o eleitor do PT ou do Lula, ou quem se recorda, né, do passado e vê uma esperança no Lula. Inclusive eu quero agradecer vocês, porque ontem vocês me mandaram suas histórias aí, vocês relataram a sua experiência individual durante os anos do Lula, e foi bem interessante mesmo para mim, assim, ler essas histórias, ver a experiência de vocês, a memória que vocês têm, porque a gente não fala de coisas aqui de 40, 50 anos atrás, a gente não fala aqui dos anos 60, 70, a gente fala de 10 anos atrás, a gente fala aqui de um governo que estava aí até há pouco tempo. Então a memória brasileira, ela se perde, né? Memórias recentes, na verdade, e as pessoas acabam esquecendo do que se passou. Então foi interessante, foi bem interessante mesmo. Obrigado por vocês terem compartilhado comigo essas suas histórias. Mas, no final das contas, o que o Bolsonaro tenta fazer aqui, né, é um esforço de uma figura de linguagem. Aparentemente é um esforço de tentar criticar também o PT, né, por dar esses benefícios, por dar o pão e não ensinar a pescar, né, que é um ideal, né, que é uma noção dos liberais, né? Você não pode simplesmente distribuir as riquezas, você tem que ensinar a pessoa a vencer na vida, que você, por mérito próprio, vai conseguir chegar aonde você quer. E se você der para as pessoas as coisas, elas vão parasitar você até o fim. Esse vídeo, em particular, nessa fala do Bolsonaro, ela é muito representativa da enorme dificuldade que o Bolsonaro tem com a linguagem, ou seja, de se comunicar, de se expressar, e também demonstra como ele não sabe usar figuras de linguagem, né? Não sabe usar esses tipos de expressões, ou ironias, ou metáforas, ou analogias, como a gente falou recentemente, acho que foi semana passada, quando sai um áudio, né? Quando é publicado um áudio no qual o Bolsonaro diz que teria que ir para porrada com o Randolfo Rodrigues quando o Randolfo dá a marcha para a CPI da Covid. E muita gente, muito bolsonarista, veio defender o Bolsonaro dizendo que era figura de linguagem, que ele estava só ironizando, que não era real, que ele não pretendia dar um soco ou bater no Randolfo Rodrigues. E naquele momento eu falei, gente, o Bolsonaro não tem capacidade para figuras de linguagem, não tem capacidade para ironia. Porque essas figuras de linguagem, muitas delas são sofisticadas, elas exigem pelo menos um grau de refinamento intelectual para a pessoa poder conceber a ironia ou certas figuras de linguagem, e também do espectador, do ouvinte, que vai assimilar aquilo ali e interpretar o que foi dito. Então você não tem a capacidade linguística do Bolsonaro de conceber figuras de linguagem eficazes, e também a gente pode supor aqui que o próprio público do Bolsonaro, quem segue o Bolsonaro, também não tem muita capacidade para poder entender essas sutilezas. Então você tem aqui uma linguagem que é uma linguagem tosca, grotesca, muitas vezes extremamente literal, e quando ele se esforça para fazer esse tipo de figuras de linguagem, tipo de metáforas, como ele tenta fazer nessa história aí de Jesus, né, associando ao PT e ao Lula, não sei se é uma crítica, como eu falei aqui, na verdade parece um elogio, mas quando ele tenta fazer isso, sai essa aberração, sai essa coisa grotesca. Porque a ironia, ela tem várias definições, na verdade, ao longo de toda a história da humanidade, né, ao longo de toda a história da linguagem, da comunicação humana, a ironia vai assumindo diferentes sentidos para diferentes circunstâncias, mas, no geral, a ironia é uma figura de linguagem na qual você diz
o oposto daquilo que você quer dizer, diz o oposto do sentido que você quer dizer. Nesse caso do Bolsonaro, é uma ironia acidental, ele não quis fazer essa ironia. Ele diz uma coisa e ele diz o oposto, né? Ele quer criticar o PT e o Lula e ele acaba elogiando o PT e o Lula, dizendo o seguinte: olha lá, ele foi alguém que, assim como Jesus, ajudou a população, assim como Jesus alimentou o povo, e depois o povo quis mais. Então ele comete uma ironia. Não era o que ele queria fazer, mas ele comete uma ironia. Por exemplo, uma ironia para vocês entenderem como funciona. É você sair de casa e tá um dia horroroso, chovendo, nublado, e você fala: nossa, que lindo dia, hein? Olha só. Isso é uma ironia, você está dizendo o oposto do que você quer dizer. Um exemplo de ironia dessa semana foi quando o Emicida esteve no programa do Serginho Groisman, no Altas Horas. O Serginho Groisman pergunta para ele assim: você está bem? E o Emicida responde: eu estou tão bem quanto um brasileiro pode estar morando no Brasil nesse momento de 2021. Então ele quer dizer basicamente que não está bem. Não está bem. Então ele diz o oposto, né? Eu estou bem, mas se eu pensar na situação, não estou bem, estou mal. Esse é um tipo de ironia, né? Tem um comediante que ele é um mestre da ironia, que é o George Carlin, que é um comediante norte-americano que faz stand-up comedy, e o cara é excepcional, né? E ele é bom em ironias, mas também é excepcional em fazer sarcasmo. E aí o sarcasmo é um outro tipo de figura de linguagem que o Bolsonaro consegue usar com maior propriedade, que é um tipo de afirmação com um teor cômico, mas que é agressivo, né? Um humor cáustico, um humor ácido. Então, por exemplo, você tem lá o Gentili. O Gentili é alguém que faz esse tipo de sarcasmo o tempo todo. Vamos supor um cenário, né? Você tem lá um grupo de amigos e a polícia para e pega um desses amigos e põe lá para fazer uma revista porque ele é suspeito. E depois que passa a revista, um dos amigos fala pro outro: olha, mas claro, você tem essa maior cara de bandido. Isso aí é sarcasmo. É aquela piadinha que tem um fundo de verdade, é aquela piadinha que você cutuca a pessoa para dizer uma coisa que é verdadeira, que você acha que é verdadeira, de um modo engraçadinho, e isso é sarcasmo. É você dizer algo que você quer dizer de fato, só que com um tom, muitas vezes com um tom jocoso, né, de brincadeira, ácido, e expressa aquilo que você realmente pensa. O Bolsonaro é mais eficaz nesse tipo de sarcasmo, né? Quando ele fala, por exemplo, dos quilombolas, né, que ninguém trabalha, pesa não sei quantas arrobas, você tem ali uma espécie de sarcasmo e ele dizendo aquilo que ele realmente pensa. Ele não está tentando fazer uma ironia, ele está usando de sarcasmo, que é fazer uma piada com algo que ele realmente pensa. Nesse sentido, o Bolsonaro ele é muito bom, ele é muito sarcástico. Tanto que você tem, por exemplo, quando você tem aquela imagem dele: vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. O Bolsonaro não vai fuzilar, obviamente, porque não tem nem condições de fazer isso, mas é aquilo que ele deseja, é aquilo que ele acha que ele deveria fazer, né? É o que ele gostaria de fazer. Então é uma espécie de sarcasmo isso. E repito aqui, para certas figuras de linguagem, você tem que ter um pouquinho de sutileza, de refinamento intelectual para poder fazer e para que as pessoas entendam. Por isso que eu acho, né, eu advirto, né, com relação a certos usos de figuras de linguagem hoje em dia, porque as pessoas não têm sutileza. Vamos supor, por exemplo, alguém me pergunte aqui: é verdade que você é financiado pela Odebrecht, ou pelo PT, ou pelo Jorge Soros? E eu venho e respondo aqui: mas é claro que é verdade. Todos os meses recebo um cheque de $100 mil na minha conta para poder ajudar a destruir o capitalismo. Estou sendo irônico. Responde de maneira irônica. Só que daí vai ter algum imbecil que vai pegar, vai recortar essa fala, inclusive vai recortar essa fala aqui, vai recortar essa fala e vai distorcer aquilo que você disse, porque você está sendo irônico, né? Você está usando uma figura de linguagem de fato, vai distorcer o que você disse e vai pregar como se fosse verdade. Então, hoje em dia, eu advirto em relação ao uso desse tipo de figura de linguagem. A não ser quando for humor de fato escancarado, né? Você tem lá um stand-up comedy, você tem um humorista, um comediante fazendo piada, tirando sarro da realidade, daí é claro que quem está assistindo esse comediante sabe que aquilo ali é piada. Mas se você pega uma pessoa séria, por exemplo, eu, que geralmente estou sério aqui, eu venho aqui e uso de ironia, uso de sarcasmo, há uma grande chance de que as pessoas peguem esse meu trecho e usem contra mim como se eu houvesse falado uma coisa real. Então, é preciso muito cuidado para o uso de figuras de linguagem que dão essa ambiguidade, esse duplo sentido. Para quem se comunica tratando de informações, de jornalismo, ou de conhecimento, ou de produção intelectual, a gente tem que tentar, sinceramente, tem que tentar ser o mais claro, transparente e objetivo possível, porque é difícil. A comunicação está difícil.
Esse é o fato, tá difícil. Isso não é ironia, está mais para sarcasmo, mas tá difícil. E é por isso que é tão difícil acreditar quando alguém vem dizer que o Bolsonaro usou de ironia, porque ele não consegue fazer isso, ele é muito ruim nisso, né? Quando ele tenta, quando ele se esforça em fazer isso, sai essa aberração do começo aqui, comparando o PT e o Lula com Jesus. Isso é ruim? Aí tira suas próprias conclusões. E só para voltar aqui rapidamente sobre a resposta do Emicida no Altas Horas, você deve ter percebido que nesses últimos dias aqui, assim como Emicida, eu tô tão bem quanto alguém pode estar bem nessa circunstância, né? Então eu parei de falar um pouco sobre pandemia, parei de ler um pouco sobre isso no Brasil, porque estava me fazendo muito mal mesmo, assim, tava muito mal, sabe? Tava muito pesado o negócio, eu começava o dia já lendo sobre isso e eu passava o dia inteiro mal, tava mal mesmo. Então eu dei uma trégua nesses dias aqui e depois a gente pode voltar a falar mais sobre isso, porque, sinceramente, é muito desgastante, gente. Assim, o negócio é pesado mesmo. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala inicial do Bolsonaro, né, comparando Lula e PT a Jesus, dando comida à população, aos pobres. O esforço da abominação de tentar fazer uma ironia e que deu ruim. E aqui, como eu falei, eu questiono quando alguém vem defender o Bolsonaro, passar pano pro Bolsonaro dizendo que ele estava usando uma figura de linguagem. Ele até sabe usar alguma coisa ou outra, né? Sarcasmo, por exemplo. Ele é muito sarcástico. É o engraçadão, é o tiozão pra ver sarcástico. Por exemplo, quando ele vai e homenageia o Ustra no impeachment da Dilma, ele estava sendo sarcástico, cruel, né? Maldoso, mas sarcástico. Está homenageando o torturador da Dilma Rousseff. Isso é sarcasmo, é um tipo de humor ácido, pesado, que nem sempre tem graça, geralmente não tem graça quando sai da boca de uma figura como Bolsonaro ou como Gentili, mas que é usado bastante por ele e pelos filhos dele também. Mas, em ironia, ele não é muito bom. E assistam ao George Carlin, porque o George Carlin é um grande humorista, é um humorista bastante pessimista, inclusive, é um humorista que sabe usar muito bem esse tipo de figuras de linguagem e vale assistir. E eu quero saber o que vocês pensam sobre também a resposta do Emicida, né? Que ele está tão bem quanto é possível estar no Brasil hoje, em 2021. Vocês estão bem, gente? Deixe aqui embaixo seu comentário, deixe o joinha, se inscrevam aqui no canal, se tornem um membro ou um apoiador para dar uma força, se tornem um aluno do ICL, estamos com um curso de escrita narrativa por lá, para quem deseja aprender a escrever, se tornar escritor, publicar o seu livro, e confira também o livro do Bolsonaro. E confira também o livro sobre Jesus, já que falamos de Jesus aqui, né, o rei de judeus, falando sobre essa figura aí que fazia caridade, né, distribuía o pão para as pessoas, que ajudava os pobres, os necessitados. Então confiram também. Se cuidem por aí, um abração e até mais. Tchau.